Hoje você vai conhecer a verdadeira história de Mefibosete. Muitos conhecem a história de Mefibosete, mas não por completo. Há uma questão pouco mencionada pelos pregadores e contadores de história bíblica. Vamos hoje concluir algo desconhecido da história de Mefibosete. Antes de começar, precisamos saber que a Bíblia cita dois Mefibosete, o filho de Jonatas e o Mefibosete, filho de Saul com Rispa. Esse é o Mefibosete menos conhecido. O Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, o mais conhecido, sua história foi marcada por frustrações. Com apenas 5 anos de idade, quebrou as 2 pernas, enquanto sua ama fugia desesperadamente, quando havia recebido uma notícia de que seu pai e avô teriam sido mortos em uma batalha. A sua ama o deixou cair e Mefibosete ficou deficiente dos pés. Podemos notar claramente em 2 Samuel 4,4, que diz assim: Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era a idade de 5 anos, quando chegaram a Jezreel as novas a respeito de Saul e Jonatas, pelo que sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Depois desse episódio, a ama levou Mefibosete para Lodebar. Lodebar fica ao norte do rio Jaboque, conhecida como o lugar do esquecimento. Em Lodebar, Maquir, filho de Amiel, cuidou de Mefibosete, até que teve um filho chamado de Mica. A história de Mefibosete muda quando Davi foi consagrado a rei de Israel. Lembrando Davi da amizade que tinha com Jonatas, quis saber se tinha descendentes de Jonatas. Então Zipa, servo de Saul, falou ao rei sobre Mefibosete. Logo, então, apressou o rei em chamar Mefibosete. Então foi passando a Mefibosete as terras de Saul, assim se sentando na mesa do rei. Com isso tudo foi entregue a Mefibosete e Zipa como seu servo. Zipa é agora servo de Mefibosete. Ziba, no meu entendimento, um traidor ambicioso e esperto. Ziba foi o homem que se lembrou de Mefibosete, onde houve traição por cobiça do mesmo. Agora começamos a entrar na parte desconhecida da história, mas antes de começar, vai aqui embaixo, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias bíblicas cheias de curiosidade. Então Ziba, servo de Mefibosete, o traiu. Em 2 Samuel 16:1 diz: Tendo Davi passado um pouco além do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou, pois, o rei a Ziba: Que pretendes com isso? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Perguntou ainda ao rei: E onde está o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que permanece em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Esse ponto é crucial porque Ziba conta ao rei sobre uma possível traição de Mefibosete. E acreditando em Ziba, Davi deu todas as coisas que era de Mefibosete a ele, sem mesmo escutar a defesa de Mefibosete. Mais tarde, voltando Davi depois da morte de Absalão, logo Mefibosete foi se defender da acusação de Ziba. Davi então questiona Mefibosete o que ele tinha a se defender. Então Mefibosete contou a Davi que ele teria pedido que selasse o jumento para ir também ao encontro de Davi. No entanto, Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo de traição contra o rei. No período em que o rei Davi esteve fora, Mefibosete não lavou os pés, não aparou suas barbas e ficou com suas mesmas roupas, ou seja, sem trocá-la. Esse era um ato de fidelidade no costume da época, mostrando claramente que não compactuava com o plano de Absalão. Davi então acreditou na história contada por Mefibosete, porém mesmo assim resolveu Davi dividir os bens de Mefibosete com Ziba. Porém Mefibosete, mais uma vez, provando que ele não tinha a maldade de traição contra Davi, abriu mãos dos bens herdados, deixando assim Ziba ficar com todos os bens, e que sua preocupação estava no bem-estar do rei. Em 2 Samuel 19:30 diz assim: Então disse Mefibosete ao rei:
Deixe que ele tome tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Que caráter tinha Mefibosete? Um homem de valor e de fidelidade. Geralmente escutamos as pregações da história de Mefibosete, mas não por completa, apenas a parte que o rei Davi se lembra dele, aplicando em sermões de prosperidade. Difícil é testemunhar, segundo a Bíblia, que o mesmo homem deficiente, sendo traído pelo seu servo e sendo inocente, teve que dividir sua herança. Então Mefibosete, mostrando para todos que seu caráter era mais precioso que seus bens materiais, abriu mão de sua herança, mantendo fiel mesmo em todas as dificuldades. Assim, coloca o fim na história de Mefibosete. Vai aqui embaixo e aperte o botão de curtir, vai ajudar muito o nosso trabalho. Que Deus abençoe muito a tua vida.